Vocês já ouviram falar sobre a Simone de Beauvoir? A Simone de Beauvoir é uma filósofa que ficou muito conhecida por nos levar a pensar sobre o que significa ser mulher. Num livro chamado O Segundo Sexo, que foi publicado em 1949, Simone de Beauvoir questiona, problematiza, discute muito do que era considerado próprio a uma natureza feminina, uma essência feminina. Simone, tão conhecida pelas ideias sobre as mulheres, era uma filósofa existencialista. E como nós vimos, para o existencialismo, a existência antecede a essência. Então não haveria uma essência mulher, uma essência feminina. Nós nos tornamos mulheres, nos construímos como mulheres, nos formamos como mulheres nos nossos modos de existir. Conhecer, então, sobre o pensamento de Simone de Beauvoir, além de ser bem importante para a questão da luta pelos direitos iguais entre homens e mulheres, e o reconhecimento das mulheres como sujeitos de direito e sujeitos de liberdade, é também importante para a gente conhecer sobre essa corrente filosófica que influencia uma abordagem na psicologia, que é o existencialismo. E então, este livro, que é O Segundo Sexo, ele foi publicado em 1949. Nele, a Simone faz a análise de experiências, escolhas de vida e condições em que essas escolhas são feitas, que são justamente o tema do existencialismo. Nossos modos de existir, nossos modos de escolher, as condições em que essas escolhas acontecem. Experiência, escolha, liberdade, autenticidade. Quando foi publicado, o livro foi bastante transformador, gerou um escândalo, né? Como que pode uma autora, mulher, escrever sobre as mulheres, escrever sobre a existência das mulheres, defender a liberdade das mulheres, contrariando muitas das ideias de que haveria uma natureza feminina, uma essência da feminilidade. Vamos, então, ler um dos trechos mais conhecidos, né, da obra da Simone, em que ela diz assim: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. Então, muito do que é dito como uma natureza das mulheres, muito do que é dito como uma essência das mulheres e é colocado como um destino, né, é contestado aqui no sentido de que não nascemos assim, nos tornamos assim a partir das nossas existências. A Simone dá ao livro o nome O Segundo Sexo, porque geralmente quando o ser humano é pensado, né, é pensado na figura dos homens. A gente usa até mesmo o plural para falar seres humanos. Muitas vezes a gente fala, os seres humanos habitam a Terra. Nós falamos, os homens habitam a Terra, né? Como se homens fossem sinônimo de seres humanos. As mulheres são colocadas numa posição secundária. No caso, como no título do livro da Simone, O Segundo Sexo. Simone diz assim: ora, o que define de maneira singular a situação da mulher é que, sendo como todo ser humano uma liberdade autônoma, descobre-se e escolhe-se num mundo em que os homens lhe impõem a condição do outro. Então, aqui a gente vê outra ideia existencialista central, que é a ideia de que sermos humanos significa sermos liberdade. Nós, mulheres, também somos liberdade, mas com a nossa liberdade, nós nos vemos em um mundo em que muitas vezes somos colocadas
em uma posição secundária. Somos colocadas na posição de outro, né? Entre os destinos que são atribuídos à mulher, como se houvesse um único destino de acordo com a natureza, está o casamento, né? Como se as mulheres estivessem destinadas ao casamento e à maternidade. Para o existencialismo, nós somos liberdade. Então, para ninguém há um destino único, um destino pronto, um destino determinado. Afinal de contas, nada nos determina, nada nos define. E então, a Simone de Beauvoir faz essa crítica ao casamento, tendo um lugar como definidor da vida das mulheres. Ela diz assim: o destino que a sociedade propõe tradicionalmente à mulher é o casamento. Em sua maioria, ainda hoje, as mulheres são casadas, ou foram, ou se preparam para sê-lo, ou sofrem por não ser. A Simone escreve em 1949, né? E na segunda metade do século XX, da década de 50 para frente, nós sabemos que foram muitas as mobilizações, reivindicações, luta pelos direitos das mulheres, né? Muito lutando pela ideia de que, por sermos pessoas com corpos diferentes, teríamos condições desiguais, teríamos direitos desiguais, teríamos impedimentos. Foram muitas as lutas feministas contra esses impedimentos, né? Mas ainda assim, quando a gente olha para essa frase em que Simone escreveu em 1949, a gente sabe o quanto ainda é forte o modelo do casamento, o ideal do casamento nas formas de existir das mulheres, colocado como um destino, uma forma idealizada para nós mulheres. A Simone coloca várias questões muito interessantes, tanto para pensarmos sobre sermos mulheres, quanto para pensarmos sobre o existencialismo. Ela diz assim: como pode realizar-se um ser humano dentro da condição feminina? Que caminhos lhe são abertos? Quais conduzem a um beco sem saída? Como encontra a independência no seio da dependência? Que circunstâncias restringem a liberdade da mulher? E quais pode ela superar? São essas questões fundamentais que desejaríamos elucidar. Nós vemos, então, como a Simone é uma filósofa existencialista, né? Que ela está olhando para os modos de existir e está olhando também para a liberdade como tão fundamental nas nossas existências. Aqui ela apresenta a perspectiva. Ela diz: a perspectiva que adotamos é a da moral existencialista. Todo sujeito coloca-se concretamente através de projetos. Só alcança sua liberdade pela constante superação. Não há outra justificação da existência presente, senão sua expansão para um futuro indefinidamente aberto. Então, é interessante a gente olhar para Simone para fixar quais são as ideias do existencialismo, de que nada nos determina, nada nos define. Nossas formas de existir serão feitas pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, pela nossa liberdade. E aqui uma frase também da Simone: que nada nos define, que nada nos sujeita. Que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Guardando, então, as contribuições da Simone de Beauvoir para a abordagem que nós estamos aprendendo hoje, a abordagem existencialista, nós podemos guardar essa ideia, a ideia de que viver é ser livre.